quando se trata do Evangelho, não tem como falar do Evangelho de Cristo se não falar de amor. Quando nós ministramos sobre o Evangelho, quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando do amor, porque nós entendemos que quando o Senhor Jesus ele veio, ele morreu por nós. A partir de então, Deus já demonstrou o seu amor para conosco entregando o seu Filho. E Jesus ele morreu e ressuscitou. Daí se deu início o Evangelho de Cristo. E nós entendemos que o próprio Senhor Jesus ele fala que o Evangelho de Cristo ele é amor. O tema que a gente vai estar falando hoje não é direcionado para amor, mas quando nós falamos do Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, nós estamos ministrando sobre amor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de 1 João 3. Filhinhos, ninguém vos iluda com prática. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Nós vemos que o Senhor Jesus não tem como falar do Evangelho, das cartas, se não manifestar o amor. Do nada, o apóstolo João está falando, ele inicia falando do pecado, falando das obras, das trevas, mas ele também, esse texto do capítulo 3, no seu versículo 10, ele finaliza exatamente falando de amor, falando do amor. Quero enfatizar alguns pontos sobre esse tema. É bem conhecido mesmo. Creio eu que vai ser uma mensagem pequena, creio eu que vai ser rápido, mas eu creio também no poder de Deus para falar conosco nessa noite. Amém? Filhinhos, ninguém vos iluda. Nesse primeiro versículo, o Senhor já nos trata com amor. Filhinhos, ponto. Ninguém vos iluda. 2 pontos. Nós vemos que até aí, o Senhor ele já quer nos falar algo, porque Ele já começa nos preparando, Ele já começa nos chamando a atenção. Filhinhos, parou. Ninguém vos iluda, ponto. Ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. É muito fácil de falarmos sobre justiça, sobre pessoas justas. Mas se nós formos analisar o que é uma pessoa justa, se eu perguntasse para a igreja o que é uma pessoa justa, ele fala no verso B, ainda do versículo 7, ele fala: não vos iluda. Ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem? Cristo. Cristo é justo. E se eu te perguntar, a igreja, como que é uma pessoa justa diante de Deus? A Bíblia fala que nós somos pecadores. A Bíblia fala que se nós dissermos que não temos pecado, nós já estamos mentindo. Nós nos tornamos mentirosos, porque todos nós pecamos. E a Bíblia também fala que todo dia nós carecemos da glória de Deus, porque o pecado, ele habita no meio da humanidade. Então, como nós podemos nos tornarmos uma pessoa justa, se nós pecamos direto?
Mas é muito fácil de se responder essa pergunta. O que é uma pessoa justa? Uma pessoa justa é exatamente o que o versículo inicia. Exatamente o que o próprio versículo inicia dizendo. É o que pratica a justiça. Uma pessoa justa é o que pratica a justiça. E não se ilude com o pecado. O Senhor Jesus está dizendo que nós não pecamos? Não. Ele não está dizendo que nós não pecamos. Ele está dizendo que mesmo nós sabemos que existe o pecado, nós não decidimos pecar. Nós não deixamos se levar pelas artimanhas do mal, pelas artimanhas do pecado. Reconhecendo que somos pecadores. Como que nós reconhecemos que somos pecadores? Como que nós reconhecemos e sabemos que nós somos pecadores? A Bíblia fala que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, tem até algumas teorias, tem algumas linhas de pensamento que diz que uma vez salvos, salvos para sempre. Então essa pessoa, ela acredita que não existe mais pecado. Tudo já foi limpo, já foi pago, nós não precisamos fazer mais nada. Mas para uma pessoa se tornar justa, para uma pessoa ser uma pessoa justa diante de Deus, é muito fácil, é só praticar a justiça de Deus na sua vida. Está dizendo que essa pessoa nunca vai pagar? Não. O que a palavra, que o versículo, ele quer nos expressar, ele quer nos falar que mesmo errando, mesmo sabendo que errou, que falhou, reconhece que errou. O que nós entendemos? Perdão. O que nós entendemos? Reconhece que errou. Pedimos perdão pelo nosso erro e nossas falhas. Interessante. A Bíblia fala, Tiago fala que nós temos que confessar a nossa culpa um para com os outros, para que nossos pecados venham a ser perdoados, não é verdade? A Bíblia fala que nós confessarmos os nossos pecados um para com o outro, para sermos perdoados. Só que o crente ele não faz isso. Sabe quando é que o crente ele confessa o pecado? Ele apresenta o pecado diante do Senhor Jesus quando ele faz a oração de arrependimento. Vai para cá, o crente não peca mais. Na mente do crente, o crente não peca mais. Na mente do cristão não precisa pedir perdão, não precisa. Poucos e poucas vezes, poucos cristãos e poucas vezes é direcionado verdadeiramente pelo Espírito Santo para reconhecer que errou. Quer ver o que é confessar pecado pelos outros? Se ajuda na roda dos escarnecedores. Na segunda-feira de manhã, eles confessam um monte de pecado. Confessam um monte junto a uma roda de amigos, junto a uma roda de pessoas, mesmo pessoas do mundo. Mas eles começam a desmiuçar o pecado. Apresenta o pecado. Ele faz prazer em contar todos os detalhes sem esquecer uma vírgula. O crente não. É o defeito do crente. Irmão, me perdoa porque eu te magoei. Mas não reconhece, não apresenta o porquê que está pedindo perdão. Já o ímpio não. O ímpio, quando ele senta na roda dos escarnecedores, ele começa a contar tudo que ele fez no domingo, que ele já amanheceu pensando em fazer, ele conta até chegar na segunda-feira, ele vai apresentando essa multidão de pecados. E esses pecados a qual é apresentado, o inimigo está vendo, mas Deus também está vendo. A Bíblia fala que Deus, que Ele não ouve pecadores. João fala no livro do Evangelho de João. Fala que Ele não ouve os pecadores. Ele não ouve, realmente, Ele não ouve a oração do pecador. Mas Ele sonda o coração do pecador. Ele sonda o coração de um pecador. Que mesmo a pessoa em meio ao pecado, que mesmo aquele ímpio em meio à prática de pecado, por não ter conhecido ainda Jesus, muitos ímpios por aí que têm um coração puro. Não sundo o coração de ninguém, mas eu vou sundar o meu. Coração puro entre aspas. Um coração que não deseja o mal a ninguém. E Deus sonda esses corações. Ainda que Deus não ouça a oração de um pecador, mas o coração, Ele sonda o coração do pecador. E Ele derrama da misericórdia. Mas o crente não. O crente, ele não tem a humildade, não tem o entendimento. O entendimento tem, mas não tem a sensibilidade de reconhecer que falhou.
Eu estou falando isso não é porque aconteceu isso ou aquilo na igreja, não. Eu estou falando isso porque é o cristão. O Evangelho de Cristo, ele sempre é voltado para o amor, mas a igreja evangélica não tem amor. Pouquíssimos irmãos têm, mas a igreja não tem. Eu estava fazendo um serviço essa semana, terminamos um pouco tarde. Era ao lado de uma igreja, não vou citar nome de denominação, vou só citar algo que a gente, como cristão, a gente fica observando as atitudes dos cristãos. Nós somos observados por todos. Eu, vocês, todos somos observados. E o serviço que eu faço, eu fico muito sujo, minha roupa fica toda suja. E o Anderson estava terminando de limpar a casa da mulher lá, a churrasqueira, e eu me sentei do outro lado da rua. E ao lado onde o Anderson estava trabalhando, tem uma igreja. E passou 9 cristãos. Muito triste. Eu sentado desse lado, eu debaixo de um poste, a claridade perfeita, quase debaixo de um poste. A claridade está perfeita. Quando os irmãos, querido, eu estou falando da igreja, estou falando da atitude da igreja, dos irmãos. Isso é triste. Quando eles vinham, trocaram a esquina, que me viram, muitos olhavam para mim. Eu, de boné velho, todo sujo, olhavam para mim, eu sentava na calçada, eles olhavam logo quando trocava a esquina. Quando igualhava comigo, eu não parava de olhar, eu só observando. Com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia na mão, passavam, nem olhavam para mim. Estavam chegando na casa de Deus, estavam entrando na casa do Senhor Jesus. Eu, no meu caso, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu, com aquela atitude que eu queria que alguns irmãos dessem pelo menos boa noite, eu faria isso com o outro, independente de quem seja a pessoa. Mas não olharam nem para mim. Aí eu falei com o Anderson, irmão, é incrível como os irmãos não demonstram amor. Com a Bíblia debaixo do braço, quase entrando na igreja, mas não tem coragem de dar uma boa noite sequer. Aí eu falei com o Anderson, o próximo que passar aqui, se ele não falar comigo, eu vou falar com ele. Eu vou ao encontro dele e vou perguntar por que eles não demonstram amor. Aí nessa hora eu me enganei, vi um jovem, rapaz bem novinho, provavelmente uns 16, 17 anos. Ele olhou para mim, e eu continuei com o olhar nele, ele veio. Quando ele chegou em frente a mim, ele olhou para mim. Os outros nem olharam quando chegou em frente a mim. Esse jovem ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, a alegria do meu coração foi que ele ia dar uma boa noite, mas ele não deu, só que eu me antecipei e deu boa noite. Aí deu boa noite. Até então, amém. Mas por que eu estou falando isso? Irmão, você está falando mal dos irmãos? Não estou falando mal dos irmãos. Eu estou falando do comportamento dos irmãos perante Deus, não é nem perante o homem, é perante Deus, que tudo isso Deus está vendo. Sabe de quem que eu me lembrei? Do bom samaritano. Eu não posso porque eu sou sacerdote. Eu não posso porque eu sou levita. Deixa lá. Se fosse uma pessoa precisando de ajuda. Então, queridos, quando eu citei que o Evangelho, quando se trata do Novo Testamento de amor, é porque realmente é amor. Coisa que os crentes não sabem o que é amor. Muitos sabem o que é amar o dinheiro, os prazeres, os deleites. Muitos sabem, mas amar o próximo, como o versículo fala, no versículo 10, deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Irmão, mas você está dizendo que os irmãos não amam os seus irmãos? Não estou falando isso, estou falando da atitude da igreja. Que não é só essa, são muitos. Você passa se batendo, muitos irmãos nem olham para você. Que evangelho é esse que a igreja está aprendendo? Que evangelho é esse que a igreja de Cristo está aprendendo? Você passa se batendo por pessoas quando o Senhor fala que em tudo, em todas as coisas, tudo que formos fazer, seja para a glória de Deus. Você ignorar o irmão é para a glória de Deus? Não. Você pecar contra o irmão e não se arrepender, não reconhecer, isso é para a glória de Deus? Não.
Não é para a glória de Deus. Mas tudo isso é para nós, cristãos, nós, igreja do Senhor Jesus, entender que nós não somos que nem o mundo. O mundo faz isso. O mundo, se alguém falhar contra eles, eu não perdoo, eu deixo para lá. Nós não somos assim, nós somos diferentes. A Bíblia fala que nós somos diferentes. E nós temos que ser diferentes. Porque Deus, ele é diferente. O Evangelho de Cristo é diferente. O Evangelho de Cristo, ele é diferente. E quando o Senhor fala no versículo 8, aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aí eu te pergunto, a obra de Cristo se manifestou na sua vida? A obra do Filho de Deus se manifestou na sua vida? Porque quando a obra de Deus, a obra do Filho de Deus se manifesta na vida de uma pessoa, é para destruir as fortalezas das trevas. É para destruir as fortalezas de Satanás. Para acabar, arrancar. É para desfazer. É para desfazer. Não é para fazer, decidir pecar e depois me perdoar. Não. É se falhou, foi sem querer falhar. E reconhecer que falhou. É isso que o Evangelho nos ensina. E quando o Filho de Deus ele é manifesto para destruir as obras do diabo, nós podemos se perguntar, mas irmão, pastor, da forma que vocês quiserem se interpretarem, o que é obra do diabo? Quem que não sabe quais são a obra das trevas? Quem que não sabe? Quem que não sabe? Tudo gira em torno de pecado, porque muitas coisas são pecados. Vou citar alguns, não vou estar lendo o versículo, mas vocês podem anotar, vocês meditarem. O pecado da rebelião, 1 Samuel 15, 23. O pecado da rebelião. Esse é o primeiro. O que ocasiona esse pecado da rebelião? Quando se rebelamos contra o nosso irmão, nós não estamos se rebelando contra o nosso irmão, nós estamos se rebelando contra Cristo. E isso acaba, tira, mata o cristão. Você vê que Davi, quando Saul ele está em perseguição, Davi se achega até por 2, 3 vezes, eu não me lembro bem. Ele chega até Saul, ele pega os pertences de Saul, mas ele entende, eu não posso tocar no ungido do Senhor Jesus. Não pode tocar. Ele entendia o plano, o propósito de Deus. Saul se rebelou contra Davi. Davi não se rebelou contra Saul. Ele poderia ter se rebelado, ter exterminado Saul logo no início de tudo. Não. O pecado da rebelião. 1 Samuel 15, 13. Segundo ponto. Obra das trevas. Obra das trevas. Quando fala obra das trevas, está falando exatamente sobre as práticas do pecado, as práticas a qual muitos cristãos cometem. Muitos cristãos cometem essas obras das trevas. Mentiras, são muitos, vamos estar citando, mentiras e muitas outras coisas. Efésios 5, 11 e 12. E essas obras, quando o cristão chega a manifestar essas obras das trevas, isso deixa bem claro, plenamente claro, que o Espírito Santo não está ali. Quando o cristão ele começa a praticar a obra das trevas, o Espírito Santo ele não está ali, porque a Bíblia diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo mora ali realmente,
as obras são obras de justiça, obras justas. Irmão, mas você quer dizer que existe crente possesso? Não, não existe crente possesso. Demônio não se apodera de crente. Demônio se apodera de quem não tem o Espírito Santo. Isso é uma verdade. Irmão, mas Pedro, Pedro está indo num certo local e ele está falando que ele vai ser entregue para ser morto. E Pedro, ele fala para Jesus: mestre, não fale isso. E Jesus se vira para ele: para trás de mim, Satanás. Então Pedro estava possesso, irmão, ou não? Lógico que não estava possesso. Jesus não repreendeu a Pedro. Jesus repreendeu a ação de Satanás. Porque o crente, o cristão não fica possesso. Simplesmente ele é setado, ele deixa aquela seta jorrar. Ele deixa aquela seta jorrar. Pedro estava falando mal alguma coisa de Jesus. Não, ele disse: mestre, mestre, você não pode morrer. Olha, a mente de Pedro ele voltou totalmente para o carnal, mas Jesus ele vivia no espiritual. Pedro ele falou pelo carnal: não, mestre, você não pode morrer. Mas Jesus sabia que ele veio com aquele propósito de morrer para remir os pecadores. E ele repreende não a Pedro, ele repreende severamente o agir de Satanás em Pedro. Isso não quer dizer que Pedro naquele momento estava possesso. Não estava possesso. E muitas vezes nós deixamos nossa boca ser usada pelo inimigo. Quer dizer, essa pessoa está possessa? Não. Se ela tiver possessa, ela não está buscando a presença de Deus para a vida dela. Porque se ela encher, se a pessoa encher, até transbordar com a presença de Deus, a presença do mal nem chega perto. Quanto mais tomar de conta, deixar agir. Mas isso eu estou falando de crentes, não estou falando de pessoas que vão para a igreja, que são muitos. Que vão para a igreja são muitos, mas crentes são poucos. Outro ponto: cegueira espiritual. Outra obra terrível do inimigo. Cegueira espiritual. As pessoas até que ouvem, as pessoas eles participam do culto, da adoração, sente a presença, sente o mover, mas fecha os olhos para a ordenança de Cristo. Fecham os olhos, eles não querem saber, eles não querem viver de acordo com a palavra. Podemos ver uma base, 2 Coríntios 4,4. O Senhor também vai estar falando sobre isso, sobre a cegueira. Isso é obra das trevas. Outro ponto: roubar a palavra. Roubar. Isso nós vemos lá em Mateus 13. Ele vai falar, a partir do 19, ele vai estar falando sobre a semente, o roubador da semente, sobre o joio, sobre o inimigo, colocar joio no meio do trigo. Ele veio para isso, porque quando ele coloca um joio no meio do trigo, ele sabe que ali vai sufocar, ele sabe que ali vai atrapalhar o crescimento da igreja, e ele semeia esse joio. Cegueira, isso rouba a palavra. Outro ponto: o engano, falsas religiões, doutrinas de homens. Isso tudo é obra do inimigo. Isso tudo é obra do inimigo manifesto dentro das igrejas. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de pessoas que é para ser realmente igreja de Cristo. Não é para ser um grupo de pessoas que estão reunidas em nome de Cristo. É para ser igreja de Cristo, para ser igreja viva, manifesta. Não é para se reunir em nome de Cristo, porque o nome de Cristo ele é usado, até na macumba é usado o nome de Cristo. Mas ser igreja de Cristo é viver para Cristo, se tornar justo diante de Cristo. Isso que é ser a igreja de Cristo. 2 Coríntios 11:14. Temos outro ponto: roubar, matar, destruir. Nós vemos que quando nós lemos João 10,
João 10:10, ele vai falar que o inimigo, ele veio somente para matar, roubar e destruir. Nós sabemos que ele não está falando diretamente a Satanás, mas é a simbologia de Satanás, porque ele é mentiroso desde o início. E essa simbologia de Satanás. Outro ponto, forjar adoração e milagres. Ele é mentiroso, enganador. Ele foge milagres, foge as curas. As pessoas acham que são libertos. As pessoas acham que viu milagre, que viu prodígio. Mas isso é obra das trevas em muitas ocasiões. Em muitas ocasiões. Conversando com outro rapaz, que há uns tempos atrás, a gente falando dessas coisas, dessas obras do mal. E esse rapaz falou que levou o avô dele para um dos melhores rezadores, vou falar esse nome, de Canindé. Aí ele levou lá e eu perguntei, e aí, o teu avô ficou bom? Nada, passou 3 dias e morreu. Então ele não cura. Isso é falsa cura. Cura verdadeira é só em Cristo Jesus. Mas as pessoas estão ali. Isso nós podemos ver em 2 Tessalonicenses 9:12, 1 Coríntios 10:20. 1 Coríntios 10:20. Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 7. Você vai falar o seguinte: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semeia, isso também colherá. Irmão, o que tem a ver com amor? O que tem a ver com pecado? O que tem a ver com o Espírito Santo? Não vos deixeis encarnecer, vos enganar. Deus não se permite zombar, porquanto tudo que o ser humano semear, isso também colherá. O Evangelho nos ensina que nós temos que ser amor, assim como Ele é amor. O que nós temos plantado, o que nós temos semeado. Irmão, mas a salvação, a Bíblia deixa bem claro, tem até outra linha de ensinamento que diz que nós somos salvos pela graça e pronto, acabou. Verdade, nós somos salvos pela graça. Se nós somos salvos pela graça, não precisamos fazer mais nada. E para quem é esse povo que Jesus mandou? Olha, vamos por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações. E quem é esse povo? Se é só pela graça. A graça, como eu citei, a graça foi manifesta em Jesus. Mas as obras do Evangelho nós temos que dar continuidade, como desde do início de tudo, do ano 70 até hoje, essa igreja vem prevalecendo, a igreja de Cristo. Porque se fosse só pela graça, não teria mais palavra, não teria mais Bíblia, não teria mais Evangelho. Porque era só pela graça, não precisaria de nós estar lendo, ler aqui um monte de capítulos, de versículos, não precisaria. Era só nós crer, não, Jesus morreu e pronto, agora nós somos salvos. Nós podemos viver de qualquer forma, nós somos salvos. Não precisaria. Mas quando Paulo ele recheia nas cartas dele, as igrejas, ele recheia, colocando, ensinando como a igreja deve se comportar, como nós devemos governar o povo de Cristo, como nós devemos cuidar dos mais novos na fé. Para quem foi que Paulo ensinou essas coisas? Para nós, queridos. Essa graça ela foi manifesta 2000 anos atrás. E para essa graça ser manifesta na vida de uma pessoa hoje, ela tem que querer essa graça manifesta, porque senão não manifesta. Está entendendo até aqui? Se não quiserem, não manifesta.
essa graça ela manifesta na vida de quem permite que essa graça venha ser manifesta. Se não for, se você não permitir, essa graça não vai servir para você. Não vai servir para você. 1 Timóteo, vou mudar um pouquinho esse tema. 1 Timóteo, ele fala algo bem interessante. 1 Timóteo 6, capítulo 3, a partir do capítulo 3. Se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que, segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Vê com mais calma. Se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que, segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia delira em questões controversias acerca da palavra, acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeita maligna, batalhas constantes entre eles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Versículo 6. De fato, a piedade é de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada poderemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos o que nos vestir e nos alimentar. No entanto, os que cobiçam ficar ricos, caem em tentação e em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Misericórdia. O que o Senhor está passando nessa mensagem a Timóteo? Ele está falando de pessoas que usam dessa palavra, que usam desse evangelho, um modo de se beneficiar, benefício próprio. Se você está firmado numa igreja, na igreja de Cristo, não vou falar numa igreja, vou falar na igreja de Cristo. Se você está firmado na igreja de Cristo, queridos, zero por essa igreja. Zero por essa igreja. Por que eu falo zero? Porque muitos dos religiosos, dos pastores religiosos, eles estão inclusos nessa passagem que eu acabei de mencionar. Muitos que pregam por toques, ganância. É muito bom, queridos. Eu tenho uma igreja aqui que tem 100 pessoas. Eu sei que eu vou mentir para vocês com relação à doutrina, vou usar a doutrina, vou usar a palavra e vou extorquir dinheiro de vocês. Eu sei que quando eu terminar o culto, se eu passar um mês sem eu trabalhar, eu tenho dinheiro para me manter. Por quê? Porque eu puxei de vocês. Porque se eu chegar aqui para vocês e disser, irmãos, se vocês não derem a 10ª parte de tudo que vocês ganham, vocês são ladrão, vocês estão roubando a Deus. Os roubadores não vão para o céu, vão para o inferno. Vocês ficam tudo amedrontados. Mas isso é uma grande mentira. Mas as pessoas fazem isso. E isso gera grandes fontes de lucro, como Paulo fala para Timóteo. E Paulo ensina, olha, com isso, vocês podem perverter a mente de vocês podem deixar de ter esse amor, esse amor próprio de pregar, de evangelizar, de ganhar pessoas para Jesus. Isso pode ser revertido em ganância. Você pode, hoje você vem para o público, você vem para o altar, pregar a palavra, você vem por amor a Cristo. Amanhã você pode estar vindo pensando que vai colher. Irmão, você está mudando o contexto da palavra, mas eu vou já voltar de novo. Só para vocês entenderem. Aonde eu quero chegar com isso?
Aonde eu quero chegar com esse texto? Paulo fala que ele trabalhou arduamente, dia e noite, para não ser fardo pesado para a igreja. Fardo pesado para a igreja. Por isso que ele escreveu esse monte de carta, puxando a orelha, exortando. Porque Paulo entendia, eu não cobro nada de vocês, a única coisa que eu cobro é que vocês vivam verdadeiramente para Cristo. Aqui estou eu com esse sentimento. Eu não cobro nada de vocês. Eu não prego por dinheiro, eu não prego por dízimo, eu não prego por oferta. Eu prego porque Deus me chamou para pregar a palavra. E Deus me dá saúde, graças a Deus, para me manter a minha família. E nós já temos 5 anos aqui nesse local. Vocês sabem muito bem como é a minha história. Vocês sabem muito bem que nunca deixei. Durante 5 anos eu tive que deixar de pegar os irmãos, de pegar e deixar 2 vezes em 5 anos. O Senhor sempre manteve esta casa sem extorquir ninguém. Por isso que nós cobramos santidade de vocês. Mas quando nós cobramos santidade de vocês, aparentemente nós estamos sendo chatos. Aparentemente nós estamos pegando no pé. Mas isso é amor, queridos. Isso é amor. Sabe por que isso é amor? Porque para nós termos um galardão, nós temos que apresentar. Não é, você está pregando só para receber o galardão. Não é só para receber, é para vocês receberem também o galardão. Porque quando vocês são salvos, vocês trabalham, Deus recompensa, que a palavra de Deus diz isso. Que a nossa recompensa não é terrena, a nossa recompensa é celeste. Por isso que nós cobramos, por isso que nós nos entristecemos quando nós vemos qualquer uma das ovelhas vivendo de qualquer forma, nós ficamos tristes com isso. Porque se eu pregasse pensando que vocês vão depositar ali na caixinha de oferta, eu não queria nem saber como é que vocês estavam vivendo. O importante era você estar trabalhando, suado, e chegar no culto, dar grandes ofertas, dizimar. Eu estava preocupado com isso. Porque se eu fosse falar o que eu falo hoje, eu poderia perder um bocado de dizimantes, de ofertantes. Se eu tivesse essa visão. Mas a minha visão, queridos, é exatamente conduzir vocês à vida eterna. A minha visão, a visão dessa igreja é conduzir pessoas aos céus. É conduzir pessoas aos céus. Irmão, essa palavra é muito pesada, irmão. É muito pesado, eu quero ouvir isso. Pois deixa eu te dar um conselho. Se tu acha que essa palavra dessa igreja é muito pesada, pois não sai dela não, querido, que ela vai te salvar. Ela vai te salvar. Não sai da igreja por causa da palavra não. Se adapta à palavra. Não vai procurar a igreja que se adapta a você não. Se adapta à palavra. Se adapta a receber repreensão. Se adapta a evangelizar. Se adapta a ter amor pela obra, a ter amor à vida. Se adapta, se adequar ao evangelho. É isso, queridos. Nós temos exemplos de pessoas que saíram daqui, que conheceu a verdade, que perverteu a fé, andou pulando igual um macaco, em galho, igreja em igreja, está aí, não crê mais em Cristo. É isso que acontece. Por isso eu te digo, se essa palavra é pesada, lá em João, a partir do 40, João 6, a partir do 40, o Senhor também vai falar. O Senhor vem falando da doutrina. O discípulo, mestre, que duro é esse discurso, mestre. Que duro, quem suportará, mas essa doutrina é muito pesada. Mas é essa doutrina que eles nos salvam. E o Senhor Jesus, vocês também querem sair, querem me deixar? E Pedro fala, mestre, para onde nós iremos? Se só tu tem a palavra da salvação, para onde nós iremos? E é isso, queridos. Esse não é o tempo. Esse não é o tempo da igreja. Está com picuinha. Não é o tempo da igreja estar se chateando. Ah, irmão, é o bico, irmão. Não, isso não é o tempo, acabou-se. Vamos viver para Cristo. Vamos ser cegos. Vamos ser a noiva adornada. A noiva que espera o noivo. Vamos ser essa igreja. Porque não adianta nós só dizermos que
se nós não colocarmos isso em prática. Temos 5 anos nesta casa para a honra e glória do Senhor Jesus. Já recebi convite para me associar a outras igrejas. Já recebi conselho para colocar uma placa. Eu não prego placa, eu prego Cristo. Qual é a tua igreja? Estou congregando. A minha igreja é de Cristo. Amém. Eu não prego placa. Eu não prego religião. Eu não prego. Eu prego o evangelho. Eu não prego religião. Religião torna pessoas soberbas. Religião torna as pessoas cheias de si, arrogantes. Mas Cristo não. Cristo ele liberta. Ele salva. Cristo ele salva. E foi para isso que a obra dele se manifestou, para destruir fortaleza das trevas. Porque quando nós nos achegamos a Cristo, nós nos achegamos apodrecidos. Nós nos achegamos fedorentos. E Deus nos lava, nos limpa com o seu sangue. E isso a qual o Senhor já manifestou, isso não pode deixar de ser ministrada. Mas poucos ministram. Quer saber o que é isso? É o fim. Não pregam mais o evangelho da salvação. Se pregar santificação, a igreja fica vazia. Vamos fazer um jejum aí de 2, 3 dias, a igreja não quer. A igreja não tem disposição para jejuar, não tem disposição para orar. Mas eu vou trazer um cantor famoso. O cara é bom, canta muito bem, com a voz exuberante. Logo, vem pessoas até da capital, vem pessoas para cá. Isso é Cristo? Isso é evangelho? Para mim não é. Para mim isso não é evangelho. Isso para mim não é evangelho. Você vem para cá para ouvir a palavra, você não paga nada, tudo é de graça, graças a Deus. Mas para você ir para um show, para se adaptar a esse sistema do mundo, sistema religioso, isso não é cristianismo, isso é um sistema religioso que mata as pessoas. Logo, estava vendo um comentário daqueles vídeos de velho curto. Um ingresso de um cantor, R$100, um cantor gospel, e um kit de alimento, R$100 e um kit de alimento. Isso é evangelho? Vamos ser sinceros. Irmão, mas vamos falar de Jesus, vamos falar da palavra de Deus, vamos usar o nome de Jesus. Isso sim é diferente. É diferente de viver para Jesus. É diferente de usar o nome de Jesus. Satanás ele usava a palavra de Deus. Ele usava. Mas quando ele vai tentar Jesus, usando a palavra de Jesus, ele chega no Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, com grande temor e reverência ao Pai. Ele compreendia. E ele não deu ouvido à voz de Satanás. E do mesmo modo, querido, nós temos que estar firmes. Nós temos que estar firmes. Quando eu falo estar firme, não é só vir para a igreja, é buscar na palavra, é ler a palavra, é orar, se reunir com os irmãos, não dando ouvido à sã doutrina, não se deixando levar por atitude do coração que maltrata os outros. É sermos crentes verdadeiros. É para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nós sermos crentes verdadeiros. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Coríntios 14. Versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Podem começar a 19, em nome de Jesus.
No entanto, na igreja eu prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes, do que falar 10.000 palavras e 10.000 palavras em línguas estranhas. Versículo 20. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sedes como as crianças. Contudo, adulto quanto ao entendimento. O que é que Paulo fala nesse versículo 20? O que é que Paulo passa para você, para mim e para você nesse versículo 20? Vamos compreender melhor. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Ele já manda nós pensar como um adulto. Só que, quando ele fala adulto, aqui está se referindo à palavra. Está se referindo à palavra. Não é como viver, somente viver nossa vida normal. Porém, quanto ao mal, seja como criança. Criança, ele não entende. Então, quanto ao mal, nós temos que deixar passar desapercebido. Nós temos que estar firme em Cristo. Seja como as crianças, contudo, adultos quanto ao entendimento. É isso que Paulo fala. Nós temos que ser adultos no entendimento da palavra. Tem outra linguagem que é mais pesada, que no fim desse versículo ela fala que é relacionada ao juízo. Está em outra linguagem? Entendimento. Tem outra linguagem que fala que seja adulto enquanto ao juízo. Tipo assim. Mas tem uma linguagem que fala isso bem mais profundo. E Paulo fala isso para nós, igreja do Senhor Jesus. É para nós que ele fala essas palavras. Vamos ler o último versículo. Efésios, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Efésios 5, versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e em Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Levanta entre os mortos, e Cristo resplandecerá em tua pessoa. Levantar, acordar. É o tempo da igreja ela viver acordada, adornada, assim como as noivas. Não é o tempo que nós estamos dormindo. Esse tempo da igreja está achando que tudo está normal. Isso já passou. Isso já passou, queridos. Qualquer pessoa hoje vê o que está acontecendo no mundo. Qualquer pessoa hoje vê o que está acontecendo. Muitos não entendem o porquê. Mas se nós somos cristãos, nós entendemos. Porque as profecias, se nós cremos em profecias, nós vemos que é exatamente o que o Senhor Ele está falando. Nós não estamos vivendo a dores de parto. Isso não é o início, nós estamos encerrando essas dores. E quando essas dores se encerrar, Cristo voltará. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus.